Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bíblia na Mesa, nessa sexta-feira, dia 28 de junho, isso mesmo, 28, pessoal, o que é isso, hein? Tivemos ontem a graduação do Lidera, terminando mais um semestre glorioso, mais de uma centena de alunos, quase 200 de alunos, uma alta performance de business, liderança, ministério. Tudo que nós queremos é capacitar, equipar os santos para uma vida ao máximo, uma vida extraordinária. E hoje à noite temos o Marvels, pessoal. O pessoal já está ali fora, já preparando o nosso brisket. Isso mesmo, vai ser uma noite inesquecível, uma experiência gastronômica. Nosso amigo Juliano Dias ontem falou sobre reino e carreira, tivemos um overflow sinistro ontem à noite e hoje nós estamos aqui firmes e fortes fazendo um brisket. Ele colocou a pit smoker, é aquela carreta, sabe a carreta atrás do carro dele, trouxe quase 500 quilômetros para a gente poder fazer a melhor experiência de carnes defumadas. Então hoje à noite, Marvels, é só chegar, pessoal, aqui a confraria já começou. E 7h30 hoje à noite eu aguardo você, nossos 100 homens reunidos na prática do amor e inspirando uns aos outros a boas obras. Nessa manhã seja bem-vindo para mais um devocional. Tivemos uma semana extraordinária, quarta-feira você conferiu lá aquele episódio. Participei como convidado especial do Bíblia na Sobremesa, falando sobre perguntas e respostas, perguntas difíceis e respostas peculiares sobre dúvidas que normalmente estão dentro do nosso subconsciente e a gente não consegue identificá-las, né? Mas foi muito bom. Quero agradecer o Murilo, o Lucas, por todo o empenho, fazendo o evangelho, a propagação chegar até as pessoas. Nós não seremos aprovados como bons mensageiros se nós entregarmos as mensagens erradas. E meu coração tem o compromisso de entregar a mensagem certa para a geração certa, enviado do mensageiro do correio certo. Então, nessa manhã não será diferente. Nós estamos começando um devocional dessa sexta-feira sem agrotóxicos, nosso evangelho puro e simples, sem filtros, sem sem veja bem, sem o cuidado, né? A religião ela sempre gosta de falar mais cuidado, a religião sempre gosta de colocar um mas quando na verdade o evangelho ele é poder de Deus para aquele que crê. E nessa manhã não será diferente. Então quero convidar você, aonde você estiver, nesses próximos minutos, que o teu coração esteja sintonizado na Escritura, na palavra imutável, que o teu coração esteja alerta para receber a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus, e eu tenho certeza que essa é uma manhã onde você jamais será o mesmo. Pai, obrigado por essa manhã. Aqueles que nos escutam no Brasil e fora do Brasil, aonde a minha voz chegar agora, Espírito de vida, eu digo, toca os 5 sentidos, que o teu poder se aperfeiçoe em nós. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala, inclusive, aquilo que não foi dito. Que a tua palavra continue viva e eficaz para aqueles que creem, através da minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema dessa manhã é os portais do céu e do inferno. Você já se perguntou onde estão os portais do céu e os portais do inferno? As pessoas pensam que o portal do céu é onde os anjos estão tocando violino, onde os anjos estão lá tocando harpa, e os portais do inferno é onde tem as cabeças de demônio e tal. Só que hoje eu quero trazer um entendimento de onde são os portais eternos, tanto para a morte eterna quanto para a vida eterna. Portais do céu, portais do inferno é o tema dessa mensagem. Salmo 24, 6-9 diz assim: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí o salmista ele diz, vocês que buscam a face do Deus de Jacó, ele chama a gente de portais. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E ele termina insistindo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O salmista, ele tem uma compreensão profunda do portal da glória do Eterno. Em João, a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não existe um verbo sem antes existir um pensamento. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E eu te pergunto, o que é uma palavra? Uma palavra, toda palavra oriunda de um pensamento. Todo pensamento, ele anuncia uma palavra. Então, no princípio, ele era o pensamento estava com Deus e o pensamento era Deus. No princípio. Antes de tudo existir, existia um pensamento. Meu mentor, um dia, ele diz: ideias é a maior força do universo. Uma ideia é mais forte que um exército. Uma ideia é mais forte que um exército. Ideias revolucionam ou destroem. E hoje eu quero falar sobre o ponto de transcendência entre aquilo que era, daquilo que é, daquilo que se vê. Aquilo que é eterno, daquilo que é temporal. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós temos um encontro na consciência. Aparentemente por fora nada muda, mas por dentro tudo ressignifica. Logo existe um campo na vida humana que é o transcendente entre daquilo que se vê, daquilo que não se vê. Daquilo que é material para aquilo que é espiritual. Dois universos, um supranatural e um universo natural, um dentro do outro, e aí nós nos relacionamos na divindade e na naturalidade. E o salmista já sabia disso. Ele diz: os portais eternos são pessoas. As pessoas são os portais eternos. E ele diz: levantai as vossas cabeças. Portais têm cabeça. E ele diz: ó portais, ó suas portas, levantem as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Deus é espírito. E Deus, para se relacionar, para se revelar na criação, ele precisa de um portal. E uma pessoa é um portal de Deus. Por isso, a Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu poderia parafrasear dizendo: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos portais eternos, das portas eternas, aonde o Rei da Glória é anunciado, aonde Cristo, aonde Deus, ele é revelado. Agora, isso com certeza você já ouviu falar. Se você é crente, algum momento você já entendeu que nós somos os portais de Deus na terra. Só que hoje eu não quero falar sobre as portas do céu. Hoje eu quero falar sobre a porta do inferno na terra. Quem são os portais do inferno na terra? A porta do inferno está nas nossas mentes quando nós concordamos com o inimigo. Cada vez que nós concordamos com um pensamento, cada vez que nós concordamos com uma verdade do inimigo, nós nos tornamos a porta do inferno. Entenda, a natureza humana sem Cristo, a humanidade sem Cristo, quando nós não carregamos a humanidade de Cristo no centro da nossa natureza humana, nós nos tornamos a revelação da natureza satânica. Você sabe que na Terra existem dois tipos de pessoas: almas viventes, espíritos vivificantes. Quem são espíritos vivificantes? Ex-almas viventes. Eram seres meros humanos que nasceram para a eternidade e hoje eles são espíritos vivificantes. Eles estão em forma humana, mas estão renascidos. Eles são habitação do divino. Mas quem não ainda é habitação no divino, ele é meramente humano. E aí eu preciso entender que eu capacito Satanás sempre que eu concordo com uma perspectiva centrada no homem.
ou quando eu concordo com uma sabedoria natural que não conhece a Deus. Pensamentos meramente humanos são potenciais pensamentos meramente satânicos. Eu capacito forças demoníacas e eu me torno um grande portão para liberar o seu poder de matar, roubar e destruir na minha vida, quando eu tenho concordância com pensamentos meramente humanos. Pensamentos que não carregam o divino, pensamentos que não têm origem no divino, são pensamentos aonde nós andamos apenas em concordância humana. Cal, como assim, cara? Você está louco? O diabo ele é fortalecido mediante a nossa concordância humana. Dizer eu sou apenas humano seria proporcionalmente você dizer eu sou apenas satânico. Porque Satanás não pode se prevalecer de pensamentos divinos. Logo, ele se prevalece de pensamentos vazios de divindade, pensamentos meramente terrenos, pensamentos humanos. Por isso que a Bíblia diz em Tiago que a sabedoria que não é do céu, que não desce do céu, ela é terrena, animal e demoníaca. Isso é muito chocante. Você está dizendo que um homem que não é nascido de Deus, ele carrega uma sabedoria satânica? Exatamente isso. É uma sabedoria demoníaca. Agora, nós destruímos todas as opiniões meramente humanas, demoníacas e satânicas na medida que levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos esse pensamento a obedecer a Cristo. E aqui está o texto-chave dessa manhã, 1 Coríntios 10:3. É aqui que eu quero defender, é aqui que eu quero... Não defender, eu quero embasar, na verdade, né? Não preciso defender, porque eu não estou impondo nada, mas eu quero embasar tudo isso que eu estou falando, porque isso foi uma revelação profunda para a minha vida. Quando eu identifiquei pensamentos intrusivos, eu descobri que os pensamentos intrusivos não são pensamentos que propriamente vêm do inferno, mas são pensamentos que não foram conduzidos à obediência a Cristo, pensamentos do meu coração, desprovido da divindade, pensamento terreno, pensamento humano, que não foi subjetivo, não foi submetido, subjugado à obediência de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, está escrito: porque embora andando, não sendo, nós estamos em carne, nós andamos na carne, nós vivemos em carne, mas não somos a carne. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto está dizendo que nós não andamos no fluxo natural das ordens e das coisas da terra. Nós usamos armas que são poderosas em Deus e não armas do mundo. Por isso a gente precisa entender que, por isso que o Salomão ele disse, um homem íntegro, ele é mais forte que um exército. Na inteligência da sabedoria da terra, um exército é mais forte do que um homem íntegro. Olha que conta louca. Um homem íntegro é mais forte que um exército. É isso que esse texto está dizendo. As nossas armas são poderosas em Deus. A fidelidade é uma arma. A generosidade é outra arma. A humildade é outra arma. E as armas das nossas lutas, as armas das nossas guerras, elas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Nós precisamos derrubar fortalezas do raciocínio humano. Raciocínios humanos resumem todas as calamidades disfuncionais de uma sociedade. São raciocínios humanos. Ideologia de gênero, segregação racial, apartheid econômico,
ideologias filosóficas, disfunções governamentais, raciocínios humanos são as disfunções de uma sociedade. E ele diz, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. O que impede hoje as pessoas de conhecer a Deus são raciocínios arrogantes, raciocínios de superioridade, raciocínios onde você entende a autossuficiência, você pensa que você não precisa do teu Criador, onde você não precisa da presença de um pai, onde você não precisa de nada de Deus, quando na verdade você precisa entender que você não existe fora de Deus. Fora de Deus você é um ramo fora da árvore, você tem os dias contados para murchar, para morrer. E aí ele diz aqui, nós antes tínhamos opiniões arrogantes que impediam as pessoas de conhecer a Deus, agora nós levamos cativo, é você pegar o teu pensamento e levar o pensamento rebelde, ensinando ele a obedecer a Cristo. Você já foi na festa junina onde tinha como é que é quando tem aquela cadeia do amor, sabe? Onde a pessoa, ela, no meio da festa junina, ela era presa, aí levavam para a cadeia e tinha que pagar uma prenda para sair dali. É assim que eu imagino que os nossos pensamentos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Quando você sai no meio da festa, procura pensamentos e fala, não, esse pensamento eu preciso levar preso, eu preciso levar ele sujeito, submisso à obediência de Cristo. Qual o pensamento hoje que está na sua vida que você tem dificuldade de submeter ele à obediência de Cristo? Às vezes você pensa sobre dinheiro de uma maneira que é difícil você submeter o pensamento sobre dinheiro à obediência de Cristo. Pensamento sobre a vaidade, sobre o corpo. E você precisa colocar essa ambição, esse pensamento sobre o teu corpo na obediência de Cristo. Cristo, como que você entende a minha estética, do meu físico? Você precisa pegar o teu pensamento de marido e mulher, de matrimônio, colocar cativo à obediência de Cristo. O diabo, ele é empoderado pela concordância humana na medida que carregamos pensamentos cheios das coisas dos homens. Guarde isso. O diabo, ele é empoderado na nossa concordância humana. Como que nós concordamos com o diabo, Cal? Quando nós carregamos pensamentos cheios de coisas humanas. Quando nós carregamos pensamentos humanistas, pensamentos vazios da divindade, pensamentos que estão cheios de homem e vazio de Deus. Como assim, Cal? É muito simples. Entenda que Deus, ele é criador de todas as coisas, ele é senhor de todas as coisas. Logo, Deus tem um pensamento sobre todas as coisas. É igual você comprar um carro, entender que existe alguém que fabricou aquele carro, alguém que deixou todo o conhecimento dentro do manual daquele carro. Mas quando você pega aquele carro, você usa aquele carro de maneira contrária ao que foi criado. E você tem uns pensamentos diferentes sobre aquele carro. Você fala, não, quero usar esse carro para isso, quero usar para aquilo, quero usar esse carro no rally, quero usar esse carro no deserto, quero usar esse carro... Né? Você pega um carro esportivo e põe ele no meio do barro. E você vai achar que ele tem um desempenho porque você quer fazer isso com o carro. Mas o criador daquele carro não criou aquele carro para aquele terreno. E nós carregamos muitas opiniões cheias do homem, vazias de Deus, sobre aquilo que Deus criou. A vida é a vida que Deus criou. O mundo é o mundo que Deus criou. A riqueza é a riqueza que Deus criou. A adoração, o louvor, a devoção é a vida que Deus criou. E muitas vezes você acha que você tem um grande pensamento, uma opinião consistente sobre aquilo que não foi nem você que criou. Nos tornamos comentadores, comentaristas, onde a gente fica dando palpite sobre aquilo que nós não tínhamos nem condições de sequer pensar em criar. Nossa postura mental, nós precisamos entender nessa manhã, que são portais para Satanás revelar destruição e confusão. A sua postura mental sobre alguns assuntos são verdadeiros portais para Satanás anunciar revelação,
de destruição e confusão. E você não percebe isso. À medida que eu concordo com aquilo que é vazio de Deus, à medida que eu concordo com um pensamento terreno, vazio de divindade, eu sou cúmplice, eu sou um verdadeiro portal de revelação e destruição e toda sorte de confusão de Satanás, e não percebo. Satanás só tem um jeito de interferir na criação, através de alguém. E como que Satanás ele interfere na criação? Como que Satanás interfere num casamento? Como que Satanás interfere na sexualidade? Como que Satanás interfere na criação de um pai e um filho? Através de uma concordância num pensamento terreno, meramente humano, onde o homem está no centro dessa lógica e não a divindade que criou o homem. Note no episódio clássico, onde Jesus está com um cara bem bacana, e esse cara bacana, sendo um discípulo, um irmão da igreja, ele consegue ser um portal de Satanás. Cal, mas não é só quem não nasceu de novo que é portal de Satanás? Não, quem nasceu também. Porque nós somos portais de Satanás, não porque Satanás habita em nós, mas é na medida que nós concordamos com pensamentos de Satanás. Pensamentos que são das trevas, pensamentos que não são de origem do céu. Nós nos tornamos portais de Satanás. Mateus 16, 23, o texto diz que Jesus se virou e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma ofensa para mim, pois não se preocupa com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens." Pô, isso é muito bruto, cara. Você é um diácono, você é um presbítero, você é um homem cheio de fé, você é um homem temente a Deus, você vive a piedade, mas um dia você olha pro teu mestre e ele te chama de diabo. Para trás de mim, Satanás. Você olha, oi? Para trás de mim, Satanás. Eu consigo imaginar Pedro falou: "Ô Jesus, tá pegando pesado, mano." Só que Jesus não estava se referindo a um diabo que estava se manifestando em Pedro. Jesus estava atacando um pensamento que estava sendo sustentado por Pedro. Jesus atacou a mente de Pedro num pensamento que era meramente humano, coisas de homens. O texto ele diz aqui: "Você é uma ofensa para mim, pois não se preocupa com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens." Jesus refutou, ele expulsou Satanás através do pensamento bem intencionado de Pedro tentando livrar um sofrimento de Jesus que tinha propósito. No original, ele diz assim: "You are not mindful with the things of God. You are not mindful with things of God." Você não está com a mente cheia dos pensamentos das coisas de Deus. E aí ele refuta e diz: "Para trás de mim, Satanás." Nós precisamos começar a ser radical com alguns pensamentos que não pertencem ao reino que nós pertencemos. Existem pensamentos que estão contrários ao reino de Deus. Seja radical. Diga para esse pensamento: "Para trás de mim, Satanás." Pensamentos de adultério: "Para trás de mim, Satanás." Pensamentos de benefício, de usurpação: "Para trás de mim, Satanás." Pensamentos de arrogância: "Para trás de mim, Satanás." Porque à medida que nós concordamos com pensamentos terrenos, nós nos tornamos verdadeiros portais satânicos na terra e não percebemos. Mas Cal, eu existo para a glória de Deus, na condição que você não carrega os pensamentos dos homens. Por isso o texto lhe diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente, e não vos conformeis com este mundo." Não vos conformeis, não ande em conformidade com as informações da terra, porque vós não sois da terra, vocês são do eterno. Nós temos outra constituição e nós precisamos entender que essa constituição, ela tem outro pensamento, e esse pensamento é cheio de Deus e vazio do homem. Mas Cal, como que eu faço isso se eu vivo na terra? Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você trata os seus funcionários como qualquer homem desprovido de Deus trata, você tem um problema sério na sua empresa.
Se você pensa em imposto, como qualquer pessoa desprovida de Deus pensa em imposto, você tem um problema sério nas suas finanças. Se você trata a sexualidade entre você e tua esposa, como qualquer pessoa desprovida de Deus trata a sexualidade no seu casamento, você está sendo um portal de Satanás dentro do seu matrimônio. Por isso que é tão importante você se preocupar de onde você traz o que você pensa. Eu já fui portal de Satanás dentro do meu casamento. Eu já fui portal de Satanás dentro das minhas finanças, já fui portal de Satanás dentro do meu ministério. Na medida que eu concordava com pensamentos que eram vazios de Deus, Deus não estava naquilo. Deus não pensava daquela maneira. Não era sabedoria que era do alto, que era sabedoria sem mácula, pura. Não era sabedoria do divino. Existe a sabedoria que vem do alto, existe a sabedoria que sobe da terra. Cuidado com os livros que você lê, com os filósofos que você baseia teu conhecimento. Cuidado com os autores que modelam a sua visão de mundo, porque eles podem estar cheios de sabedoria da terra e vazias da inteligência dos céus. E você se torna um portal de destruição e confusão dentro do seu contexto onde você está vivendo e não sabe por quê. E a meta dessa manhã e a lição dessa manhã é: leve cativo a obediência de Cristo todo pensamento. Essa é a nossa arma poderosa em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas, as armas da nossa milícia, as armas das nossas guerras, elas são poderosas em Deus para destruir toda arrogância de pensamento, todo sofisma, toda falsa aparente verdade, destruindo opiniões arrogantes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pegue suas fantasias sexuais e leve cativo a obediência de Cristo. Leve as suas concupiscências carnais, concupiscência dos olhos, cativo a obediência de Cristo. Jesus, eu queria ter uma vida dentro de condomínio fechado, eu queria ter uma vida assim assado, um carro assim assado, eu queria vestir joias assim assado, eu queria usar roupa assim assado, eu queria ter um glúteo assim assado, eu queria ter um peito assim assado. Leva cativo a obediência de Cristo esse pensamento. O silicone que você, mulher, está colocando, leve cativo o pensamento de Cristo. A motivação que te leva a ser escrava da academia, leva cativo o pensamento de Cristo. Porque talvez essa tentativa de ser uma musa pode ser a grande destruição da tua família. E você não percebe que você se tornou um portal do inferno. Nós nos tornamos portais do inferno na medida que nós concordamos no subconsciente sobre as verdades naturais vazias da divindade de Deus. Pensamentos meramente humanos que Jesus chamou coisas de homens. E Jesus, ele foi muito radical quando ele diz: para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa para mim, pois não se preocupa com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens. Fale com o seu pensamento. Aqui ele não estava falando com Pedro, aqui ele estava falando com o pensamento de Pedro. Quando você tiver um pensamento que quer ser intrusivo, que quer te tirar de um propósito maior, fale com esse pensamento: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. You are not mindful with the things of God. Você não está com a mente cheia das coisas de Deus. E aí você submete à obediência de Cristo. Amém? Espero que tua vida seja edificada, seja encorajada, inspirada nessa manhã. E que você encontre virtude no dia a dia de uma vida plena e abundante, sendo um portal eterno que entre o Rei da Glória. Da mesma maneira, quando você concorda com uma verdade terrena, e isso revela destruição e Satanás. Da mesma maneira, quando você concorda com uma verdade eterna, uma verdade do céu, isso revela redenção, revela reconciliação para a terra. E assim é na tua vida. Assim eu declaro nessa manhã.
Que Deus abençoe vocês, que você tenha um final de semana espetacular, que o Espírito Santo te guie em toda a verdade, que você leve cativo à obediência de Cristo todos os pensamentos. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos ter revelação, luz da Tua palavra. Estamos na fonte, é o Espírito de Deus em nós que nos guia em toda a verdade. Por isso, nós fazemos calar todo pensamento filosófico, todo pensamento terreno, toda opinião arrogante sobre qualquer virtude daquilo que o Senhor disse que é vida sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Até terça-feira que vem. E tamo junto, pessoal. Fiquem com Jesus.